A paz do Senhor, meus amados. Hoje nós estamos iniciando a terceira aula do primeiro semestre. Como título nós temos o homem e o seu corpo. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, te louvamos, adoramos e glorificamos o seu santo nome, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade. Abençoe cada um que estiver escutando esse vídeo, Senhor. Ó Espírito Santo, me dê sabedoria. Usa-me de acordo com a tua vontade, Senhor. Eu te louvo e te agradeço desde já. Muito obrigada. Então, o versículo-chave dessa lição encontra-se em Filipenses 1:20, que diz assim: segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Será que nós temos nos preocupado em glorificar a Deus com o nosso corpo? A lição de hoje nos mostra a importância de fazer um bom uso do nosso corpo como fiéis mordomos, que um dia prestaremos conta ao Senhor. Veremos nessa lição que o nosso corpo foi formado a partir do pó da terra, como diz em Gênesis 2:7, que diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Deus, ao criar o homem, ele relatou que a vida humana está em um nível acima de todas as outras formas de vida, né? E que pertence a uma categoria especial. Ele nos criou perfeito, né? Deus é a fonte suprema da vida humana. Verificaremos que todas as atividades que nós praticamos, de uma maneira ou de outra, envolvem o nosso corpo, como estudar, ler, aprender, nadar, correr, alimentar, dormir. Deus nos deu tudo isso, né? Ele o criou não apenas com o poder da palavra, mas com as próprias mãos. Nós vamos estudar 5 títulos nessa lição. O primeiro deles é a Bíblia e o corpo. A Bíblia relata que Deus, ao criar o homem, fez de uma forma individual, particular e especial, né? Deus, ao criar o homem e a mulher, fez sua melhor obra-prima. O corpo antes do pecado. A parte material do homem, ela foi formada de uma natureza do pó da terra, né? Mesmo assim, não se desgastaria com o tempo, nem estava sujeito às enfermidades que abateriam o ser humano depois do pecado, né? Porque ele foi criado para viver eternamente. O corpo depois do pecado. Por causa do pecado, o homem recebeu o castigo de Deus, né? Esse castigo, além da morte espiritual, inclui também a morte do corpo, que foi feito do pó e ao pó tornará. Como diz em Gênesis 3:19, que diz assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó tornarás. Percebemos que em Gênesis 2:27, a sentença de Deus, que a morte é apresentada como algo anormal, por causa do pecado, estando ligada à desobediência, né? Em Gênesis 2:17 diz assim: mas da árvore da vida, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ao desobedecer a Deus, o homem desencadeou sobre si e sobre toda a humanidade a ruína moral e a morte, em todas as suas formas. Em Romanos 5:12-14 diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que há de vir. O corpo no Antigo Testamento. O termo usado pelos hebreus, que mais corresponde à nossa ideia de corpo, é o termo carne, né? Paulo não diz que o corpo é a sede do pecado,
mas é um instrumento desses. No Antigo Testamento, quando se fala em carne, está se mostrando o principal elemento constituinte do corpo. O livro de Levíticos traz várias considerações acerca da santidade do povo de Deus. Deus quer santidade do seu povo, em todos os aspectos da vida, incluindo o corpo. Depois vocês dão uma lidinha em Levítico de 11 a 16, está bem explicadinho. O corpo no Novo Testamento. Há pelo menos 2 termos no Novo Testamento que se referem à parte material do ser humano. Um é a carne, que pode ser traduzido pelo corpo. Em Atos 2, 26 e 31 diz assim: por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Nesta previsão, disse a ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu o coração. E um outro termo que usa no Novo Testamento é o corpo, Está em 1 Tessalonicenses 5, 23, que diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo coloca o corpo humano no mesmo pé de igualdade da alma e do espírito. Os 3 têm que ser conservados íntegros e irrepreensíveis. O segundo título dessa lição é Cuidados com o Corpo. Nós devemos cuidar do nosso corpo, porque tudo que nós fizermos por intermédio do nosso corpo, um dia prestaremos conta a Deus. Nós somos apenas mordomos. Em 2 Coríntios 5,10, fala assim: porque todos devemos comparecer ante ao tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Existem alguns itens para o cuidado do corpo. Um deles é o alimento. Como Deus criou o nosso corpo, Ele tem cuidado e interesse sobre a vida material do ser humano, principalmente sobre a dos seus filhos. Em Salmos 37, 25, diz assim: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. O segundo item é o vestuário. Deus também cuida de providenciar nosso vestuário, como diz em Mateus 6, de 28 a 30. Quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem e não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Então, nós, como cristãos, não devemos andar desleixado, nem exagerado no modo de vestir. Deve fazer com modéstia e bom senso, lembrando que a nossa aparência exterior pode revelar o que existe no nosso coração. Um outro item é a saúde. O vício de qualquer natureza, sexo desenfreado e fora do casamento, trabalho e estudo exagerado são elementos de coisas que corrompem o corpo e contaminam a alma. O corpo precisa de descanso e de santidade. Em Êxodo 20, de 8 a 11, fala sobre o descanso. Lembra-te do dia de sábado, para te santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que estás dentro das suas portas. Em 1 Tessalonicenses 4, 3 e 4, fala sobre a santidade. Para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isso fomos ordenados.
Pois, estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. O terceiro item são os pecados contra o corpo. O corpo não tem poder para pecar por si mesmo, mas a lei do pecado, que opera em todos os homens, os membros do corpo para pecar. Existem algumas maneiras de pecar contra o corpo. Uma delas é pela visão. É pela visão que as pessoas são levadas a pecar contra o seu próprio corpo. Em 1 João 2,16 fala assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Uma outra maneira é pela audição. Devemos selecionar bem o que ouvimos, E por outro lado, temos que ouvir o que precisa ser ouvido. Em Provérbios 21:13 fala assim: o que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não terá ouvidos. Uma outra maneira de pecar contra o corpo é pelo paladar. Bebedice, glutonaria são colocados no mesmo pé de igualdade de outros pecados. Em Gálatas 5:21 fala assim: inveja, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Uma outra maneira é pela fala, Tiago condena o mau uso da língua, Em Tiago 3, 5 e 6 fala assim: assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque o pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidades. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamado pelo inferno. Existe também uma outra maneira, são os pensamentos, O pensamento, como sabemos, ele leva à ação. A ação leva o hábito e o hábito forma o caráter. Por isso precisamos sempre ocupar os nossos pensamentos com coisas boas, coisas que vêm lá do alto. Em Filipenses 4:8 diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Tipos de pecados contra o corpo. Um deles é a prostituição. Deus chama prostituição toda forma de sexo praticado fora do casamento. A prostituição, como o adultério, encabeça quase todas as listas de pecados da Bíblia. Em Gálatas 5:19 fala assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza e a lascívia. Outro tipo de pecado contra o corpo é o homossexualismo. Deus destruiu não somente uma cidade, mas uma sociedade por causa do pecado. Em 1 Coríntios 6, 9 e 10, fala assim: não sabeis o que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodonitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Um outro tipo de pecado são os vícios, Qualquer vício é prejudicial à saúde. Por exemplo, os entorpecentes, Eles causam danos como a insônia, alucinações, convulsões, até mesmo distúrbios psíquicos e destruição de órgãos vitais, O fumo, ele causa doença cardíaca, causa câncer, afeta os olhos, o nariz, a laringe, e ele prejudica até as pessoas que estão ao seu redor. O álcool, ele destrói o fígado, o pâncreas, o cérebro. E o Romanos 13:13 fala assim: andemos honestamente como de dia,
não em glotonaria, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas. Um outro subtítulo é a redenção do corpo. O corpo está corrompido por causa do pecado, né? E por causa do pecado, o homem recebeu como castigo a morte. Mas todos os homens ressuscitarão um dia. Em João 5, 28 e 29, fala assim: Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Essa redenção acontece de duas formas. A ressurreição do corpo, que a ressurreição do corpo ela foi crida pelos patriarcas, pelos profetas e pelos escritores do Novo Testamento. A Bíblia chama a ressurreição dos salvos de primeira ressurreição. Em Apocalipse 20, 6, versículo 6 diz assim: Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder, e a sua segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinarão com ele 1000 anos. E tem a ressurreição dos justos, né? Que é a ressurreição para a vida eterna e ocorrerá por ocasião da volta de Jesus Cristo, né? Em Lucas 14, 14 fala assim: E serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado será na ressurreição dos justos, né? O crente recebe um corpo de glória que não estará mais sujeito ao pecado, nem à enfermidade, nem à morte, né? Isso está em Apocalipse 21, 6. Então, o crente receberá um corpo de glória que não estará mais sujeito ao pecado, nem à enfermidade, nem à morte, né? Isso está em Apocalipse 21, 4, que diz assim: E Deus limpará os seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Um segundo item é a transformação do corpo. Da mesma forma que os ressurretos, os que estiverem vivos por ocasião da volta de Jesus, passaram de uma forma material para a forma espiritual, tal como seria o corpo de Jesus quando da sua ressurreição. O salvo em Cristo terá então um corpo celestial e imortal, que não conhecerá mais a decadência ou modificação por ação do tempo. Isso está em Filipenses 3, 21, que diz assim: que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Um quinto título é a consagração do corpo, né? Paulo roga que nós, cristãos, oferecemos a Deus o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável. Isso está em Romanos 12, 1. O corpo é consagrado de 3 formas. Primeiro, ele não deve ser a sede do pecado. O corpo em si não é o princípio do mal e nem a fonte do pecado, mas o pecado opera por seu intermédio. O cristão, porém, foi liberto da escravidão do pecado pela graça de Deus. Portanto, não pode deixar que o pecado reine em seu corpo. Em Romanos 6, 6, 12, 13 fala assim: Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento da iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos entre os mortos, e aos vossos membros a Deus como instrumento da justiça. Um outro item, o nosso corpo deve ser oferecido como sacrifício. O nosso corpo deve ser reservado para Deus. Nenhuma alma se dedica realmente a Deus, a menos que também o seu corpo seja consagrado. Ninguém pode consagrar
o seu corpo a Deus enquanto o corpo estiver entregue aos pecados, às concupiscências e aos interesses desse mundo. Né? No tribunal de Cristo, os remidos também serão julgados acerca do uso que fizerem ao seu corpo. Em 2 Coríntios 5,10 fala assim: porque todos devemos comparecer ante ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. No terceiro item, nosso corpo deve ser uma maneira de glorificar a Deus. O uso do corpo é de responsabilidade da própria pessoa. O cristão é livre para fazer o que quiser, mas nessa liberdade nem tudo convém ou edifica. Por isso, não podemos nos deixar dominar por aquilo que não convém. A contaminação do corpo afeta o espírito e corrompe a pessoa inteira, né? Nosso corpo é templo do Espírito Santo. É uma casa santa, então ele precisa ser santo. A santificação vem através da comunhão com o Espírito Santo, mediante a sua presença permanente no santuário, que é o corpo do crente. Em 1 Coríntios 10:31, fala assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Concluindo, porque fostes comprado por preço, agora, pois, glorifica a Deus no vosso corpo. Isso está em 1 Coríntios 6:20. Então, amados, vamos cuidar do nosso corpo, da nossa alimentação, do nosso vestuário, né? Vamos nos consagrar, porque tudo isso Deus vai gostar muito Deus espera isso de nós, ok? Que Deus abençoe a todos e espero que vocês tenham gostado, aprendido um pouco na aula. Beijos!